Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. O Salmo 1 é um dos salmos mais conhecidos do Saltério. Infelizmente, não sabemos por quem ou quando ele foi escrito. Entretanto, muitos ao longo da história o atribuíram a Davi, por ser ele compositor da maioria dos hinos e poesias da primeira parte dessa coletânea. Outros, por sua vez, acreditam que foi Esdras ou algum contemporâneo dele. Se assim o for, o Salmo 1 poderia ter sido escrito depois da volta dos judeus do exílio. Creio que saberemos de toda a sua história só lá na eternidade. Aqui só nos resta especular. Todavia, o que sabemos é que bem-aventurado são todos aqueles que aplicam seus ensinamentos à vida, que praticam e instruem seus valores, que trazem atrelados consigo promessas e conselhos que edificam e enriquecem nossa jornada. O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos, orações e lamentos do povo de Deus, que reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de Israel, com diferentes estilos literários, onde dentre eles encontramos prosa, poesias e cânticos que foram escritos em um lapso temporal de aproximadamente um milênio, desde a data aproximada de 1440 a 300 a.C., abrangendo o êxodo dos israelitas do Egito até o cativeiro babilônico. Dos 150 salmos, 100 deles possuem autores conhecidos, os outros 50 são anônimos, descritos pelos estudiosos judeus como salmos órfãos. Saindo um pouco do contexto histórico, sabemos que em termos antropológicos e sociais, o mundo em que vivemos é uma miscelânea multicultural, que abrange um campo quase infinito de diferentes costumes que corroboram entre si por muitas e muitas das vezes. Nosso mundo conta com diferentes raças, etnias, diferentes temperamentos, classes sociais e uma série de idiomas e dialetos que alguns deles nós nunca nem ouvimos falar. Entretanto, apesar de toda a nossa multiformidade cultural, comportamental e histórica, a Bíblia nos mostra que só há dois tipos principais de pessoas no nosso mundo. E estas são apresentadas de forma muito clara no livro dos Salmos, que são os justos e os ímpios. O Salmo 1 resume estes dois caminhos disponíveis ao ser humano, como o caminho do justo e o caminho dos pecadores. E o justo, ele só é justo por causa do seu comportamento em relação às coisas de Deus. Em contrapartida, o ímpio é considerado ímpio pela palavra de Deus por causa de sua conduta pecaminosa. É impossível, contudo, queridos, experimentarmos as promessas de Deus contidas não só nos Salmos, mas expressados por toda a Bíblia, sem antes entendermos, compreendermos e praticarmos o Salmo 1. Isso porque nele encontramos conselhos claros e muitas condicionais que expressam o que um cristão genuíno deve ou não fazer. Geralmente ela é dividida em três partes que expressam, em primeiro lugar, o retrato do justo e seu compromisso e fidelidade com a lei e com o governo de Deus em contraste com o comportamento dos ímpios. Vamos dar uma lida dos versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei. Eu poderia também dizer aqui nos preceitos, nos estatutos do Senhor, que no hebraico é Torá. E na sua Torá, ou na sua lei, medita de dia e de noite. Olha agora o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. A segunda parte do Salmo, queridos, retrata o ímpio e sua reprovação com relação à lei, o governo, o reino de Deus e suas consequências pela transgressão da mesma. Isso está contido nos versos de 4 a 5. Olha só o que diz. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, e finalmente, o último verso do Salmo nos revela a onisciência de Deus, sua soberania com relação a ambos e as consequências, claro, infelizmente, dos atos dos ímpios. Vamos dar uma lida agora no último verso, no verso 6. Olha o que diz. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo capítulo 1, versos de 1 a 6. Por assim dizer, vemos que o Salmo 1 nos revela que viver a vida em sua plenitude é estabelecer os princípios e valores do reino. Esses valores em nossos corações. É algo que começa de dentro para fora, de caráter interno e espiritual. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus a respeito do reino, ele sana não só a dúvida deles, mas também de seus discípulos. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 21, declarou: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois eis que o reino de Deus está entre vós ou dentro de vós. O advérbio grego usado por Jesus aqui é entos, que pode tanto significar entre, no meio ou dentro de vós. O reino de Deus é uma experiência totalmente dinâmica, experimentada por todos os que receberam Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, que o receberam como Rei de suas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você hoje a respeito de pelo menos 4 princípios imprescindíveis deste salmo que lhe tornará um homem ou uma mulher bem-aventurados. Eu usarei como base 4 palavras ou verbos que nos ajudarão neste processo, que são andar, investir, decidir e descansar. O primeiro conselho do Salmo para nós é que nós devemos andar com quem edifica. E eu te pergunto, quem tem sido a sua companhia no dia a dia? Como têm sido as suas conversas, suas atitudes diante das circunstâncias? O verso 1 declara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, queridos, nós temos uma bem-aventurança. O salmista começa o livro dos Salmos exatamente como Jesus Cristo fez quando iniciou seu memorável Sermão da Montanha. O termo hebraico usado aqui para bem-aventurado é Esher, que traz em seu significado o sentimento de plenitude e satisfação por desfrutar do favor e da graça de Deus. Seu significado é muito mais enfático e profundo do que a simples e mera ideia que às vezes nós temos a respeito da felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta da alegria plena no Senhor. Por que o cristão então é feliz? Não é por ser rico, porque muitos cristãos são pobres e eles são felizes. Não é por ser famoso, porque muitos cristãos são desconhecidos, quase anônimos. Não é por ser isento de tribulação, porque os cristãos são muito atribulados. Muitos têm sido perseguidos hoje em dia. O cristão ele é feliz, queridos, porque ele não anda no conselho do ímpio. Ímpio, o termo hebraico aqui usado pelo salmista para ímpio é rachá. Pessoa que deliberadamente praticam o que é mal. Pessoas que são perversas, pessoas que já estão condenadas. São aqueles que não possuem relacionamento com Deus. Aqueles que não temem ao Senhor. O seu conselho naturalmente só pode dar como resultado a ruína de qualquer pessoa. O cristão ele é feliz porque ele não anda no caminho dos pecadores. O termo original para pecador aqui no hebraico é chatá, que são aqueles em aberta transgressão da lei de Deus. O caminho dos pecadores nada mais é que a prática do conselho dos ímpios. O cristão, ele é feliz, sabe por quê? Porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, que no hebraico é lutz. O salmista aqui fala daqueles que sentem prazer em debochar, em zombar, em ridicularizar as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como uma espécie ou uma forma de entretenimento. O filósofo francês François-Marie Arouet, mais aí conhecido pelo pseudônimo Voltaire, ele certa vez disse: os caluniadores
são como fogo que enegrece a madeira verde, não podendo queimá-la. Sendo assim, se você quer ser feliz, anda com quem edifica. Invista sem reservas nos seus relacionamentos e cultive amizades que edificam. O segundo conselho do salmista para nós é que nós devemos investir tempo no que é atemporal, dos versos de 2 a 3. É impossível viver o cristianismo, queridos, fora dos padrões do reino, indiferente à lei. É por isso que o salmista faz questão de salientar que os cidadãos do reino de Deus possuem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Nesse período, olhando para a igreja, eu tenho refletido muito sobre os nossos desafios temporais e atemporais. E o que significa isso? Temporais são aqueles que se referem às nossas estratégias de momento, para alcançarmos metas específicas que delineamos e almejamos, como, por exemplo, uma viagem, cuidados com a saúde, construções, aquisições, novos projetos e métodos. Os objetivos temporais somente existem e fazem sentido se tiverem como complementares aqueles que permanecem por toda a vida na experiência cristã. E a estes eu chamo de desafios atemporais. E são fundamentalmente nossa adoração a Deus e a proclamação das boas novas do reino, gerar discípulos que se pareçam com Jesus, a comunhão que é a nossa vida no corpo, que é a igreja, que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo e nós, como membros dele, e finalmente servir e amar o próximo. Em suma, eu falo aqui do grande mandamento. Jesus ele disse o seguinte, olha a respeito do grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus está falando aqui da nossa adoração a Deus. Olha só o que ele continua dizendo. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando aqui de ministério, serviço, cuidado, é amar ao próximo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, dos versos de 36 a 40. O grande mandamento é o nosso chamado a cumprir a grande comissão. Olha o que Jesus disse. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. Isso aqui é o evangelismo, é evangelizar pessoas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é integrá-las à comunhão da família da igreja pelo batismo. Ensinando-os a guardar, obedecer e praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus está falando aqui de discipulado, de treinar pessoas. Mateus 28, dos versos 19 a 20. O investimento no temporal é importante, mas não é tudo. Nós precisamos ter prazer na lei e na obra do Senhor. O investimento atemporal é o que realmente faz diferença na vida cristã. E eu te pergunto aqui agora, como você tem investido na sua vida espiritual? Você tem servido ao Senhor e ao próximo de forma prazerosa? Você tem sido fiel a Deus em servi-lo na igreja? Onde estão centradas as suas maiores preocupações? Os justos fundamentam seus sonhos, seus planos, suas realizações do Senhor. Investir no atemporal traz como resultado o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. O justo é como a árvore, sabe por quê? Porque o justo ele tem raízes. O justo é como a árvore, sabe por quê? Porque ele tem fruto, ele é frutífero. O justo ele é como a árvore, sabe por quê? Porque ele tem aparência. As suas folhagens não murcham, tem vida. Isso significa que o justo ele tem garantia e promessas de Deus para a sua vida. O investimento atemporal nos traz benefícios, tanto nesta vida quanto na vindoura. E isso é o reino de Deus. Você se lembra de qual foi a última vez que te perguntaram assim, olha, você é cristão? Assim sendo, meu amado irmão, invista sem reservas na sua vida espiritual. Outro conselho do salmista para nós é que as nossas decisões trarão consequências boas e ruins. Por isso precisamos ser cuidadosos com relação a elas. Nós vemos isso no verso de 4 a 5
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui fala, os ímpios não são assim. Assim como? Eles não são como os justos. Sua felicidade é ilusória, é passageira. Eles não têm frutos. Embora façam muitas boas obras de caridade, isso não é levado em conta. Sabe por quê? Porque Deus não aceita boas obras misturadas com o pecado e com a autossuficiência. Eles são como a palha. A palha não tem estabilidade, a palha não tem segurança, mas ela é conduzida e agitada pelo vento. A palha, queridos, ela não tem vida, ela não é frutífera. A parábola do joio e do trigo ministrada por Jesus aos seus discípulos em Mateus 12, dos versos 24 a 46, fala justamente sobre isto. No dia do juízo, essa separação será feita. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, verso 12. Com relação ao exemplo do salmista, o profeta Jeremias ele pôde confirmar com sua própria existência a maravilhosa prática de se viver o reino. E olha só que lindo que ele disse, vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Jeremias capítulo 17, dos versos de 7 a 8. Por isso, quero te dar um conselho. Ore, busque a Deus incessantemente para que Ele te conceda sabedoria em suas decisões. Finalmente, o salmista nos aconselha dizendo: descanse em Deus, pois Ele te conhece, o verso 6. Como você tem olhado para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. É isso que o verso 6 diz. Aqui nós temos apenas dois caminhos. Não são muitos caminhos como pregados aí por muitos religiosos. Cristo falou no Sermão do Monte que há apenas dois caminhos estreitos. Estreito é o caminho que leva para a salvação e são poucos os que caminham por ele. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição e são muitos os que caminham por ele. Mateus capítulo 7, dos versos de 13 a 14. Quem é você neste salmo, meu amado irmão? Quem é você neste cenário? Onde está o seu prazer? Onde está o seu tesouro? Em qual dessas duas molduras você pode colocar a sua fotografia? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: ande com quem edifica, com quem te conduz para melhor em termos espirituais, com quem te motiva a viver mais daquilo que Deus tem para você. Em segundo lugar, invista tempo no que é atemporal. Invista em sua vida com Deus e veja coisas grandiosas acontecerem na sua vida. E lembre-se sempre, as suas decisões trarão consequências. Por isso, seja cuidadoso nas escolhas do seu caminho, pois só existem dois: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Decida pelo caminho dos justos. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Descanse em Deus, pois Ele é contigo. Convide Ele hoje para fazer parte de sua vida, dos seus sonhos. Deixa-o limpar seu coração, preencher a sua mente e fazer tudo novo em sua vida. Se conserte com Ele hoje e mude radicalmente o seu trajeto. Aqui nós fechamos a mais uma reflexão. E o desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe e te guarde. No mais, olha, um grande abraço e até o próximo.